Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 29 de maio de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O semanal não mudou muita coisa em relação ao que a gente já falou desde o começo da semana. Ele está aqui tentando desenvolver um candle positivo de continuidade. Vamos observar como vai se comportar essa semana, tá? O diário, pessoal, olha que interessante, né? O diário no dia de ontem, ele fez uma mínima menor do que a anterior. Ou seja, fez aquele ponto de retorno que a gente chegou a mencionar no dia de ontem, no estudo de ontem, e ele acabou vindo aqui tocar a média. Então agora, ó, e aí a gente observa que ele deixou bastante sombra inferior e basicamente voltou para dentro daquele candle preenchido anterior, dentro do 99, ele fechou dentro do 99, certo? Então assim, o que nós vamos observar para o dia de hoje, ó? Nós temos duas possibilidades aqui. Temos a possibilidade número 1, que é ele querer dar continuidade nessa correção, ou seja, ele continuaria caindo um pouquinho mais aqui, ó, certo? Poderia vir buscar essa média de 17 períodos no dia de hoje, ou até mesmo ele já dá uma corrigidinha um pouquinho maior e buscar esse 61.8. Não quer dizer que ele vá fazer esse único movimento em um dia, ele pode levar alguns dias para fazer, tá? Essa é a possibilidade 1, tá? Dele fazer uma correção, e aí poderia ficar um contexto de falha aqui, porque a gente praticamente teria um topo duplo aqui em relação aos toques que a gente tem nessa região e nessa região. Agora, e aí sim, se esse topo duplo se confirmar, ele pode de fato até acelerar mais e depois fazer uma correção e aí mudar o comportamento para de repente reverter a tendência, tá? Mas isso é só uma possibilidade. A possibilidade número 2 é dele se segurar aqui nessa média e já querer vir buscar rompimento novamente, ou seja, ele sairia daqui e viria buscar um rompimento para depois talvez entregar uma correção e aí começar a fazer movimentos de continuidade, movimentos ascendentes, tá? Então é isso que eu estou vendo para o diário, uma possibilidade aí, tá bom, pessoal? Nos 60 minutos, o que a gente vê aqui no 60, ó? A gente vê que o 60 está fazendo um movimento ascendente, né? E aí ele passando por uma correção. O interessante é que ele está se segurando aqui, ó, nessa média de 72 períodos, né? Ó. Ele veio para essa média, tocou nela, ó, rejeitou, depois tocou de novo, rejeitou, violou, não conseguiu fechar abaixo, depois ele não conseguiu novamente, ó, e aí o preço começa a se recuperar. Então, ó, se a gente fazer uma retração oposta desse fundinho, aí tem esse primeiro topo aqui, ó. Esse primeiro topinho, a gente vê que o preço está ali em 50%, tá? Então, a gente tem duas possibilidades aqui. Tem a possibilidade dele vir até esse 618 aqui, testar esse fundinho aqui. E aí, a gente tem que ver como é que ele se comporta, se ele passa e depois vai tentar desenvolver movimentos ascendentes, ou se ele vai parar bem nessa região aqui, que seria uma confluência com a retração de 61.8 e aí armar
uma possibilidade de buscar o fundo e violar esse fundo e depois, de repente, começar a desenvolver essa tendência para baixo aqui. Tá bom, pessoal? Então, são essas duas possibilidades que eu estou vendo para o 60. Então, eu ficaria bem atento para esta região aqui, né, na faixa dos 140.500, para a gente ver como é que ele se comporta nessa região. Tá? Vou ficar bem de olho nela. No 15 minutos, em 15 minutos, ó, vou pegar uma outra retração aqui. Ó, o 15, se a gente olhar aqui, ele deixou um topo intermediário aqui, ó. Deixou esse topo intermediário. E ele fez um movimento para baixo, ó, um pivôzinho pequeno para baixo. Agora, o que ele está fazendo? Ó? Ele dá uma esticada acima das médias, ele faz essa correção, mas não fecha abaixo de médias e vem violando agora. Então, ó, se a gente pegar pelo 15 minutos e fazer uma projeção aqui, ó, a gente vai observar que ele vai ganhar uma possibilidade, ó, de buscar aquela região ali que a gente tinha comentado. Tá vendo? Então, o 100% dele vai dar basicamente perto daquela região do 500 que a gente tinha conversado agora há pouco ali. Tá? Então, o 618 sempre é uma região de projeção de alvo que costuma ter um pouquinho de briga. Então, pode ser que ele dê uma brigada aqui, de repente até dá uma voltinha retestando esse topinho aqui que ele deixou e depois tenta fazer o movimento completo para poder finalizar essa perna. Aí depois disso ele pode entregar correções e aí depois tentar fazer um novo movimento de alta, tá? Então para os 15 minutos que eu estou vendo esse agora, que ele armou esse pivô para cima e ele está tentando se estruturar, entendendo que a mudança de comportamento começa de um tempo menor para o maior. Então ele vai tentar fazer esse movimento e vai induzir nos outros tempos. Então começa com tempos menores, como o 2, o 5, depois para o 15, depois o 60, e aí a tendência ela vai mudando de acordo com o tempo pequeno. E às vezes no menor ele vai estar numa tendência de alta, por exemplo, mas no tempo maior ele está numa outra tendência diferente, está passando apenas por uma correção. Então isso é bem interessante, é o conceito do fractal 5-3. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um curtir aí, por favor. Lembrando que não se trata de recomendação de compras e nem de venda. Bons trades e até amanhã.